Você sabe quais são as 3 etapas da conversão AD? Você sabe quais são as 3 etapas básicas para a gente fazer uma conversão adequada do sinal analógico para o digital? Se você ainda não sabe disso, é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa nossa aula de hoje. Então fica comigo até o final dela para você descobrir. Vamos lá! Olá, eu sou o professor Jalbert, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube, na nossa série de vídeos sobre conversores analógico-digital e digital-analógico, também conhecidos como conversores AD e DA. E aí hoje a gente vai especificar um pouco mais, a gente vai falar um pouquinho sobre os conversores AD, propriamente ditos, tá? Falar sobre as etapas dessa conversão, através de alguns diagramas para você entender mais profundamente sobre esses caras. Então a gente está se preparando para chegar na etapa dos circuitos, que é justamente o que você quer. O que a gente quer também, o objetivo desse nosso curso, dessa nossa série de vídeos é apresentar esses circuitos, mas para chegar nesses circuitos a gente precisa preparar você, para você ter um entendimento mais profundo quando a gente for tratar dos circuitos. Tá? Então a gente precisa de algumas preparações, de alguns conteúdos, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, bem esmiuçadozinho, tentando ser bem didático com você, bem específico em cada etapa, para você entender mais profundamente. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre essas etapas, mas antes de falar sobre essas etapas, queria te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para estar recebendo vídeo novo toda semana e compartilhar esse conteúdo com quem você gosta. Por que compartilhar esse conteúdo? Porque cada vez mais a gente tem alcançado mais pessoas. A gente não tem feito isso sozinho. Claro que tem feito através da sua ajuda, através da sua visualização da qualidade do nosso conteúdo. E a gente agradece de coração a você por estar conosco na jornada. Então, muitíssimo obrigado por isso, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as etapas da conversão. Basicamente, quando a gente tem esses conversores AD, que a gente mostrou lá nas nossas aulas anteriores, que é conversor analógico para digital. A gente vai tratar sobre esse cara especificamente hoje. A gente tem essas 3 etapas aqui nesse diagrama, tá? Olha só, a gente tem o filtro, tem a conversão e tem a etapa de processamento. Como é que funciona cada uma dessas etapas? Veja só, aqui eu tenho uma entrada analógica, que eu estou chamando de X de T, e eu tenho a saída digital, que eu estou chamando de X de N, tá? E aí o que é que acontece? A saída de cada etapa dessa, por exemplo, do filtro, vai ser um sinal contínuo em tempo e amplitude. E esse filtro, ele pode ser aqueles filtros que a gente falou nas nossas aulas anteriores. Desse nosso curso aqui, a gente também tem uma playlist exclusiva sobre filtros elétricos, que também está dentro dessa nossa playlist de amplificadores operacionais. A gente falou sobre isso profundamente, sobre esses filtros aqui no nosso curso. Então, é um daqueles filtros. Então, você tem a entrada analógica que vai ser filtrada, um filtro seletivo de frequências, e aí vai sair um sinal contínuo em tempo e amplitude. Esse sinal vai entrar para a conversão, e é aqui onde ele vai ser tratado, dessa forma, de modo que a saída aqui você vai ter um sinal digital, tá certo? Você vai ter um sinal digital no tempo, que aí vai ser processado, Então você vai ter aquele processamento que nós falamos na aula passada, que vai depender justamente da aplicação, tá? Então, você aqui nessa saída aqui, você vai ter um sinal digital que você deseja, porque essa saída desse sinal digital no tempo aqui que você está dizendo aqui, que a gente tem em nosso diagrama, ele ainda vai ser processado adequadamente para a nossa aplicação. Então falamos sobre isso nas aulas anteriores, E aí você vai ter uma saída digital aqui. Professor, poderia ser um sinal discreto também? Poderia ser um sinal discreto, tá? Mas aqui a gente está tratando especificamente desse sinal digital, e a gente fez a diferenciação do sinal discreto para um sinal digital para o sinal discreto, sinal analógico, sinal digital, sinal analógico, sinal discreto. Então a gente tem uma aula específica sobre isso para você ter esse maior entendimento, tá? Qual é a diferença entre esses tipos de sinais? E aí você tem isso aqui dentro dessas etapas da conversão, Mas, especificamente, que eu prometi para você, quais eram essas etapas dentro do conversor AD, tá? Então, para você fazer uma conversão aqui dentro, dentro desse cara aqui específico, que é o nosso objeto de estudo, tá? Dentro desse cara aqui. Quais são as etapas? O que é que precisa ser feito adequadamente para você ter essa conversão, tá? Dentro do conversor AD, você vai passar por 3 etapas propriamente ditas, bem definidas, tá? Primeiro, você tem a etapa de amostragem, você vai amostrar o sinal, que é um chaveamento no tempo, de forma bem macro, assim, bem global, tá? Esse sinal amostrado, ele vai ser quantizado, onde você vai definir os níveis
no eixo Y, da amplitude desse cara, então você vai quantizar esse sinal e depois vai codificar esse sinal, que é basicamente o circuito, tá certo? Você vai ter o circuito que vai fazer isso para você. Tá? Então a gente vai tratar dos circuitos, que é a nossa última etapa. Então a gente tem essas 3 etapas dentro dessa conversão. Então quais eram essas 3 etapas, professor? Você tem que saber que você vai amostrar o seu sinal, você vai quantizar e também você vai codificar. E cada uma dessas etapas a gente vai explicar detalhadamente cada uma em nosso curso aqui. Beleza? Então, coloca aqui nos comentários se você já sabia que para você fazer a sua conversão AD, você tem que passar por essas 3 etapas. Você tem que amostrar, quantizar e codificar sinal. Coloca aqui nos comentários. Se não sabia, me informa também se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, com quem você acredita e pode se beneficiar com ele. Tá legal? E, claro, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e beijo grande, tchau, tchau.